Boa noite, boa noite. Olha só, pessoal, destaque na Assembleia Legislativa por sua atuação na saúde. O deputado estadual Dr. Tiago apresenta propostas como pró-hospitais, que pode destinar R$1 bilhão para a área, além de discutir a criação de uma tabela SUS alternativa. Também vamos abordar no programa de hoje a retomada do turismo na Serra e as expectativas do setor após o acidente aéreo que ocorreu neste domingo em Gramado. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem um apoio de Banri Global Account, o mundo para investir e viajar. O OBRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva puro é Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para Ubra, o vestibular 2025 tá on. Armazém Bom Gado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade. E Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Vamos falar agora sobre a expectativa do turismo na Serra Gaúcha após o acidente aéreo que vitimou 10 pessoas em Gramado neste domingo. Eu converso agora com Cláudio Souza, presidente do Sinditur, para entender como o setor está se preparando para seguir em frente de novo e quais as perspectivas para a região. Boa noite, Cláudio. Bem-vindo ao Poder RS. Boa noite, Orestes. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Não estou te ouvindo aqui, Cláudio. Deixa eu ver se... Liga teu microfone. Tá ligado. Ainda não. Ainda não. Vamos ver se é aqui ou se é aí. É aí. Agora sim, agora tá ok. Vamos lá, Cláudio. A gente teve esse acidente aéreo em Gramado, acabou cancelando o Natal Luz aí da cidade, mas hoje mesmo, na noite dessa segunda-feira, já será retomado. Vocês acham que vai ter algum impacto para o turismo nesse final de ano? Bem, boa noite então novamente aí, Orestes. Boa noite a todos. O espetáculo foi cancelado ontem e acho que não poderia ser diferente. Então ontem nós optamos por isto. Mas hoje já retomamos a normalidade dos espetáculos e de toda a programação do Natal Luz. Claro que sentimos muito as perdas, realmente, desses turistas que nos visitavam aqui, um acidente realmente muito triste, mas nós precisamos voltar ou começar novamente esta retomada, a normalidade nossa, até em respeito aos turistas que estão aqui, que programaram suas férias, que estão aqui e talvez seja uma única oportunidade ímpar de ver os espetáculos. Então, eu acho que fizemos realmente tudo no seu devido tempo. O setor sofreu, com a pandemia, muito, de novo agora com as enchentes de maio, com a falta do nosso aeroporto Salgado Filho, que recém está começando, de novo, a normalidade nos voos. Como é que vocês esperam agora esse início de 2025, os meses de janeiro e de fevereiro, e a perspectiva já para o ano que vem? Bem, sofremos bastante, e sempre pleiteamos a reabertura do aeroporto mais cedo, porque o aeroporto é a credibilidade do nosso estado, é a credibilidade do turismo que nós precisávamos. Sempre salientamos que o Rio Grande do Sul, sem o aeroporto, o turismo fechado, ele estava prejudicando toda a cadeia produtiva do Brasil inteiro, porque muitas operadoras de turismo dependem deste produto, desse destino, para fechar a sua conta mensal. Então, quando falamos que tivemos desemprego aqui nesses meses, nós tivemos no Brasil inteiro, realmente, que foram prejudicados, eu acho, pela falta de sensibilidade do próprio governo federal. Ficamos e estamos realmente muito magoados até hoje, porque faltou um pouco de sensibilidade ao governo federal em entender que a mancha criada para realmente propor aquilo que os empresários precisavam deveria de computar também o aeroporto fechado, porque nós aqui estávamos em estado de calamidade, mas não estávamos na mancha, então não tivemos acesso às medidas do governo, a 991, não tivemos acesso a recursos do BNDES, o Pronamp foi muito escasso e somente para alguns bancos. Então, hoje nós estamos vendo toda a nossa força de um destino, a força de uma região
todo o nosso trabalho realmente com a ocupação que nós estamos nos hotéis, com o movimento de Natal Luz. Então, nós mostramos para o próprio governo federal realmente que nós somos fortes e que eles devem nos respeitar um pouco mais. Quanto tempo tu estimas que vai levar para ter a recuperação aí dos prejuízos, né, desde pandemia, mas especialmente agora das enchentes, para os empresários, os operadores do turismo em Gramado? Orestes, nós esperamos que durante o ano de 2025 a gente consiga recuperar esse prejuízo, que foi um prejuízo realmente muito grande, ali de maio até julho nós estivemos aí a ter perdido em torno de 550 milhões, depois a gente teve realmente uma melhora no fluxo, mas os prejuízos também continuaram. Agora, até janeiro a gente vai realmente com um fluxo considerável, depois nós temos fevereiro e março que baixa um pouco. Agora, acreditamos muito que a Páscoa realmente é a nossa retomada, porque aí teremos vários meses aí realmente com fluxos na crescente e durante o ano de 2025 a gente consiga recuperar aí esse prejuízo e salvar algumas empresas ainda, porque dependemos muito realmente que o gaúcho continue vindo, que o catarinense continue vindo, o paulista, enfim, todos esses que estão nos prestigiando, mas que continuarem vindo, principalmente de carro, por ser perto, que continuem nos prestigiando muito em 2025 para que nós possamos nos recuperar realmente de forma ampla. Como é que está o clima depois desse acidente aí, acidente aéreo, né? Acabou um avião de pequeno porte, mas caindo na divisa entre Gramado e Canela. Chegou a abalar o clima natalino aí de Gramado? Com certeza fica um clima de tristeza, um clima de impotência por não podermos fazer mais do que estamos fazendo, mas temos que confiar em Deus, realmente, que aconteceu realmente porque era o momento, mas mesmo assim nós nos questionamos até onde realmente essa decisão do próprio piloto, não no caso do acidente, mas uma forma de todo o Brasil, até onde o próprio piloto pode decidir realmente se ele decola ou não. Então, os nossos aeroportos do Brasil, eles têm que ser tratados de uma outra forma. Talvez esse acidente sirva para o governo federal, para a Infraero, realmente normatizar de forma diferente e ser um pouco mais dura realmente nessas medidas aí para que não aconteça de novo. Imagina, ou eu fico imaginando quantos pilotos privados muitas vezes arriscam suas vidas porque têm que viver sob a pressão dos seus chefes para decolar. Então, realmente, isso aí acho que nos traz uma grande reflexão hoje aqui de que precisa haver um movimento para realmente profissionalizar mais os nossos aeroportos que não têm realmente a torre de controle. É verdade, isso é muito importante, né, Cláudio? Importante. Para encerrar aqui, qual é a taxa de ocupação aí dos hotéis nesta semana e a previsão para janeiro, fevereiro e março? Orestes, nós fechamos o mês de setembro, tá? Com 70% de ocupação. Dezembro nós vamos fechar aí com um pouco acima de 70%, mas agora Natal e Réveillon nós estamos chegando a 95% de ocupação realmente no período, que mostra realmente, como eu falei, toda a nossa força, todo o nosso trabalho aqui, a seriedade com que o turismo é tratado na região e que precisamos continuar realmente movimentando essa economia limpa. Então, estamos muito satisfeitos. O mês de janeiro, a gente acredita aí que vai fechar com 60% ou até um pouco mais. E aí, realmente, vamos começar a trabalhar já o ano de 2025. Temos vários eventos já no início do ano aí, como o Gramado in Concert, como o Carnaval, a Vindima. Então, a gente tem vários eventos aí para proporcionar realmente uma vasta programação aos nossos visitantes. Perfeito, obrigado pela tua participação aqui no Poder RS e sucesso aí nos eventos de vocês na Serra Gaúcha, especialmente em Gramado e Canela. Obrigado, Orestes. Fico à disposição sempre aí de vocês e um Feliz Natal e um ótimo ano novo a todos os gaúchos aí, a todos que nos assistem, para que possamos realmente em 2025 continuar com toda essa força, essa perseverança e recuperar plenamente o nosso estado. Um baita Natal para ti também, aí para todos os funcionários e um grande 2025. Amém.
Olha só, pessoal, você que busca produtos de qualidade e procedência garantida precisa conhecer o Armazém Bom Gado. Mais do que uma casa de carnes, o armazém oferece uma experiência única, unindo praticidade, conveniência e atendimento personalizado, tudo em um ambiente acolhedor e diferenciado. Toda a carne do Armazém Bom Gado vem direto da Fazenda Bom Gado, com rastreabilidade completa, certificada e produzida de forma sustentável. São cortes nobres de novilhos europeus, criados em pastagens vigorosas, garantindo um sabor inigualável e qualidade superior. Além das carnes, o armazém tem hortifruti fresquinho, confeitaria de dar água na boca e produtos exclusivos para quem preza por uma alimentação de excelência. Venha para o Armazém Bom Gado e descubra o verdadeiro sabor da qualidade do pasto ao prato. Seu paladar agradece. Na última sexta-feira, o ex-ministro da Educação, José Henrique Paim, esteve aqui na Ubra. Eu conversei com ele sobre a qualidade do ensino superior no Brasil. Olha só. Conversar agora com o ex-ministro da Educação, José Henrique Paim Fernandes, que participou da implementação do ProUni, do SISU, do FIES, de vários programas e projetos importantes do governo federal que ajudaram a alavancar a educação superior aqui no nosso país. Ele esteve visitando nesta sexta-feira a Universidade Luterana do Brasil. O que encontrou aqui, ministro? Eu encontrei uma instituição, né, que está passando por uma renovação importante e eu entendo com uma estratégia muito clara no sentido de buscar a excelência acadêmica. Esse é um ponto central, um diferencial em relação às instituições de ensino superior que precisa ser trabalhado, né, potencializado, para que essa instituição venha retomar o seu posicionamento cada vez maior naquilo que a história da instituição representa, tanto para o Estado quanto para o Brasil. Então, fiquei muito feliz de ouvir aqui, de parte dos dirigentes, o Heitor também, o posicionamento institucional e também a questão estratégica, que eu acho que é importante. Essa retomada do ensino superior, a partir de tudo que está sendo repensado pelo Ministério da Educação, seja do ponto de vista regulatório, seja também do ponto de vista de expansão do ensino superior, que é necessária, mas ela tem que ser feita com bases sustentáveis, né? Eu diria que a instituição está acompanhando de perto e buscando um reposicionamento tanto institucional quanto estratégico. Então, gostei muito do que eu ouvi aqui. O senhor participou da implementação de programas importantíssimos que democratizaram o acesso ao ensino superior no Brasil. O ProUni, muito especialmente, o FIES também. E agora a gente está vivendo um pouco da ressaca desses programas. O que tem que ser feito para ajudar na sustentabilidade das universidades? Eu diria que, assim, nós tivemos um período grande, um processo de expansão, que nós podemos dizer que, de certa forma, criou uma grande expectativa do ponto de vista dos jovens brasileiros em relação ao futuro. E ao longo desse período recente, né, com a situação econômica que o país viveu, com as mudanças que nós tivemos no âmbito aí da governança e gestão da educação, houve uma refreada nesse processo todo de expansão. Passamos também por um momento de desregulamentação, né, especialmente do EAD. Isso acabou, de certa forma, influenciando, eu diria, toda a estabilidade, né, do processo de expansão da educação. Eu acho que o Ministério da Educação, nesse momento, está indo a passos certos, né, de tentar reestruturar essas questões de regulação, as políticas de expansão do ensino superior, de modo que a gente tenha mais segurança para retomar esse processo e que o jovem brasileiro possa de novo sonhar com esse conjunto de oportunidades, né? Seja na educação profissional e tecnológica, seja também em relação à educação superior. Então, é um momento que a gente está vivendo, que eu diria que será um momento chave, inclusive para aquilo que o país pensa do ponto de vista de crescimento econômico, desenvolvimento econômico, que a educação tem um papel importante para criar uma sustentação, né? Para ser a base
dessa retomada de crescimento, e especialmente com o modelo de desenvolvimento que o Brasil tanto precisa. Essa retomada, né, do ensino superior no país, especialmente da expansão e do crescimento, faz parte disso um marco regulatório da educação que parece que vai vir primeiro para o EAD, para o ensino à distância. O que nós podemos esperar desse marco regulatório para o EAD? Eu diria assim, isso está sendo trabalhado pelo Ministério da Educação, não tem muitas informações a respeito, mas as pessoas que estão lá são pessoas muito sérias, muito competentes, e eu acredito que elas estão pensando especialmente na questão da qualidade, né? Nós temos um EAD que é um instrumento importante também de expansão e de acesso à educação superior, mas ele tem que ser feito com muita responsabilidade, né? E essa responsabilidade passa justamente por essa qualidade que a educação à distância tem que ter para que a gente possa ter segurança, né? De oferecer uma educação à distância que seja, de fato, um diferencial para o jovem que venha a cursar, né? O jovem, inclusive as pessoas, os adultos, né? que também retomam muitas vezes a sua formação a partir da educação à distância. Isso tem que ser usado de forma correta para que a gente tenha os resultados positivos que a educação, a formação técnica pode ajudar nesse processo. Que geralmente gere conhecimento e que também prepare, né, esses estudantes à distância para o mercado de trabalho. Sem dúvida, assim, nós temos hoje uma mudança importante do ponto de vista do mundo produtivo, né? Nós temos um conjunto de transformações que estão ocorrendo de forma muito rápida, né, que passam pela indústria 4.0, passam por que nós chamamos de sociedade em rede, que passa também por essa integração, muitas vezes, que está ocorrendo no mundo todo, né, entre indústria e serviços. Essas mudanças todas que estão acontecendo, elas têm que ser acompanhadas pela questão educacional, né? O Brasil, de certa forma, seja pela educação básica, seja pelo ensino superior, ele tem que se adequar a isso. E é muito importante que nós tenhamos, em razão dessa transformação, um ensino superior, um ensino de educação profissional que atenda às demandas, né, que são demandas crescentes do mundo produtivo e do mundo do trabalho, né? O Brasil ele tem na Constituição de forma muito clara que nós precisamos formar para a cidadania e para o trabalho. Então, eu acho que o que está ocorrendo hoje é justamente essa preocupação de nós termos, por parte do Ministério da Educação, do Governo Federal, a indução, né, de um ensino superior que realmente atenda às necessidades do mundo produtivo e seja uma ferramenta importante para essa retomada do crescimento econômico, né, e que a gente consiga reduzir as desigualdades no Brasil a partir dessa formação profissional. Para encerrar aqui, ministro, o senhor é gaúcho de Porto Alegre, Colorado, está vindo passar o Natal aqui com a família no Rio Grande do Sul. Se não fosse a falta do aeroporto Salgado Filho, o Inter teria chegado mais longe no Brasileirão? Com certeza. E é tudo que nós queremos, né? Eu acho que o Internacional é um exemplo de retomada, né? Em função de tudo que o Rio Grande do Sul passou. Foi o campeão do segundo turno, pena que não tem título para isso, né? Com todas as dificuldades que o time enfrentou, fez uma campanha no segundo turno especialmente muito boa, né? Uma gestão muito bem conduzida. Então eu acredito que para o ano que vem eu acho que nós temos um potencial grande aí, né? Tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Obrigado, ministro. Feliz Natal e um próspero ano novo. Muito obrigado para todos que me receberam aqui, também para todos que assistem a TV Ubra. Eu vou lhe esperar agora no nosso estúdio, tá? No novo estúdio aqui do Poder RS, estúdio multi da Ubra TV, combinado? Combinado. Estaremos aqui. Muito bem, pessoal, olha só, o Poder RS faz um brevíssimo intervalo para o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania e vinhos do mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega e para as festas de final de ano. Olha, tem espumantes e champanhes francês, também tem cavas espanholas com descontos de até 50%. Corre para Vinhos do Mundo para fazer um baita brinde
com a chegada de 2025. Nós já voltamos para conversar com o deputado estadual Tiago, doutor Tiago, tá bom? Já voltamos. Duarte, claro. Poder RS está de volta para o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. E Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega, para as suas festas de final de ano. Agora, com vocês, o deputado estadual Tiago Duarte, o doutor Tiago. Por que doutor Tiago? É meio óbvio, né? Porque é médico, atende lá na Zona Sul. Mas o senhor estava me contando fora do ar que o doutor Tiago surgiu na primeira eleição? Na primeira eleição, obrigado, Orestes, pelo convite. Imagina. Uma satisfação estar aqui. Na primeira eleição, na verdade, eu tenho uma biformação, eu fiz medicina e depois eu fiz direito, né? E na primeira eleição que eu concorri, em 2004, tinha um outro rapaz que era Tiago Duarte. Mesmo nome. Mesmo homônimo. Nome, igual. Então, eu recebi, depois de credenciar a candidatura no Tribunal Regional Eleitoral, eu recebi uma ligação do Tribunal Regional Eleitoral dizendo que eu tinha que modificar o nome, porque ele tinha registrado a candidatura antes. Até ele tem atividade, não hoje parlamentar, mas política vinculada ao governo municipal de Porto Alegre. Ele é do MDB. E aí eu tive que modificar, e aí eu digo, olha, me conhecem por doutor Tiago. Então ficou esse nome parlamentar e que me acompanha. Já se elegeu nessa eleição? 20 anos. Hã? Já se elegeu nessa primeira? Nessa primeira eu fiz 2.495 votos. Para vereador? Para vereador de Porto Alegre. Fiquei como terceiro suplente naquela oportunidade. E aí, a terminada eleição, foi uma eleição de virada, de retomada de Porto Alegre, porque foi a eleição que o Fogaça ganhou, e a gente estava junto depois de 20 anos do Partido dos Trabalhadores, e naquela oportunidade quem assume a Secretaria de Saúde de Porto Alegre foi para mim o melhor secretário de saúde que o município já teve, tinha sido meu professor, meu paraninfo, o Dr. Pedro Gus, e eu, funcionário de carreira da prefeitura, fui chamado por ele, e aí ele me disse, olha, agora... eu fui lá, foi engraçado, até porque eu fui até a secretaria, porque tinham ocorrido diversas injustiças naquele período pré-eleitoral e eleitoral. Por exemplo, eu mesmo, como médico, tinha recebido 4 atraso na folha-ponto, e isso vai retirando benefícios, licença-prêmio, algumas gratificações que, como funcionário público, eu tinha direito. E assim como eu, todos que apoiaram aquela eleição do Fogaça, naquela minha região lá, acabaram tendo isso, mas principalmente no meu posto, que era o posto do Lami, posto mais distante do centro da cidade. E aí eu fui até o doutor Pedro, nós precisamos corrigir essa injustiça. O senhor me deixa, eu vou lhe pedir para o senhor me deixar como coordenador do posto de saúde, e eu vou fazer com que todos os servidores tenham a possibilidade de cumprir a mais horário, ficar mais tempo, para fazer um banco de horas, para fazer frente a essas injustiças que foram feitas. E eles estão dispostos a fazer isso. Aí o doutor Pedro disse, não, tu não vai ser coordenador do posto de saúde. Não, então tá, doutor Pedro, obrigado. Não, onde é que tu está indo? Volta aqui. Aí eu voltei. Tu vai ser coordenador de todo esse distrito sanitário. Eu digo, não, doutor Pedro, eu tenho outras atividades, eu não vou por esse caminho de ser vereador, eu desisti já. Não. Agora que tu começou, tu vai ser coordenador de todo esse distrito sanitário. E ali começou sua carreira política. E ali acabou tomando corpo, eu acabei coordenando a Restinga, Belém Novo, Ponta Grossa e Lami por 4 anos. Foi um trabalho baseado naquilo que o doutor Pedro determinou, fantástico e inovador para aquela região. A gente tinha na região um projeto de planejamento familiar, para evitar a gravidez indesejada, utilizando implante subcutâneo. A gente tinha ecografia para as gestantes, a gente via que as gestantes não conseguiam se deslocar de lá até o centro da cidade para fazer uma ecografia, e isso acabava tornando o pré-natal delas de alto risco. A gente conseguiu com que elas fizessem lá.
a gente tinha apoio na área de saúde mental, a gente tinha grupos que identificavam as pessoas com mais problemas, esquizofrênicos, depressivos graves, e conseguia atender melhor essas pessoas, o que hoje não acontece. A gente fez um grande mutirão de consultas e cirurgias que zerou a demanda reprimida dali para trás, né? Então, foram milhares de pessoas atendidas cidade afora, e o Dr. Pedro proporcionou à cidade, junto com o prefeito Fogaça naquela oportunidade, o maior chamamento de médicos da história de Porto Alegre. Numa mesma chamada, foram chamados 250 médicos para a cidade inteira, o que colocou Porto Alegre num outro patamar na saúde. Infelizmente, isso acabou não tendo seguimento depois da saída do Dr. Pedro. O prefeito Marquesan, Nelson Marquesan, ele fez a parcerização do sistema da saúde em Porto Alegre. O senhor é contra, a favor? Como é que está indo? A saúde ela não precisa ser pública totalmente, mas ela precisa atender a interesse público, né? E é isso que está faltando em Porto Alegre. Hoje a gente tem 132 mil pessoas esperando uma consulta, uma cirurgia, um exame. Nós temos pessoas que estão com cirurgia marcada já para daqui a 10 anos, né? A senhora com joelho com cirurgia marcada para daqui a 10 anos. 10 anos? 10 anos. 10 anos no Hospital Independência, isso durante o período, a gente tem publicizado sempre, mas durante o período eleitoral a gente publicizou os casos concretos. Mas por que piorou muito aí nos últimos anos? Porque falta fiscalização, é isso, né? Então não interessa para a pessoa, para o morador do Lami, da Restinga, se ele vai receber a sua consulta do setor público ou privado. Claro. O que interessa... Se o médico é concursado ou não. Isso não interessa. O que interessa é que ele atenda bem a pessoa e, do ponto de vista humano, com as equipes de saúde, que elas tenham um salário digno. É isso que interessa. Não pode acontecer como está acontecendo. Mas não melhorou isso lá no governo Marquesan e piorou agora com o Sebastião Melo? Eu acho que o governo Marquesan, ele iniciou um processo, mas que ele não teve condição de fiscalizar adequadamente. Até porque quem gere a saúde, desde a saída do Dr. Pedro, são pessoas, ao longo do processo, que não conhecem como funciona o sistema do posto de saúde na ponta. Querem que o posto de saúde seja a grande referência, o grande cerne do sistema de saúde, o que é correto, né? Mas eles não conhecem o funcionamento. Então, nós hoje, por exemplo, temos 33% de absenteísmo, de falha consulta especializada, por total incompetência da gestão na saúde, né? Então, não conseguem avisar adequadamente, em tempo adequado, aquele paciente para consultar no hospital. E aí ele perde a consulta. Sim. Ou marca e aí tem que voltar para o início da fila. Aí volta para o início da fila, o problema se agrava, marcar o Aliás, tem várias capitais, várias cidades brasileiras que já resolveram isso com tecnologia, com o celular. 2 dias antes, manda um torpedo, um SMS, avisa pelo WhatsApp, pergunta se vai ter condições de ir na consulta. Se não tiver condições, troca, chama alguém. Orestes, não tem como entender que essas são as afirmações da própria Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, que tem gestão plena, mas estou dizendo que vale para Porto Alegre, vale para Canoas também. Claro. Vale para Canoas também. Não tem como entender a Secretaria, a Prefeitura de Porto Alegre, só existem 10 especialidades que têm uma demanda reprimida alta. Se são só 10, por que não marca as outras em tempo real? Ou seja, o médico entende que aquele paciente precisa ser encaminhado, ele entra no computador demandando a consulta e já sai o paciente marcado. Isso é óbvio, é básico. Outra questão importante, falam aí da telemedicina para cá, da telemedicina para lá, mas a telemedicina que seria mais importante para os nossos postos de saúde é a telemedicina de médico para médico, é a teleconsultoria, ou seja, o médico lá, clínico geral do posto de saúde, está com uma dúvida, ele entra online com o especialista e já discute com ele o caso. Já faz o atendimento ali. Já faz o atendimento.
80% dos problemas vão ser resolvidos nessa conversa. O especialista vai dizer o seguinte, olha, pede tal exame e tu vê. Ou dá tratamento e tu vê. Ou não, esse caso tu manda para mim, mas vai diminuir em 80% esses encaminhamentos. Então, falta, na minha visão, muito claramente, gestão do sistema de saúde. E isso acontecia com o Marquesan e continua acontecendo com o Sebastião Melo. Outra questão importante, os governos municipais, dos municípios que têm gestão plena, agora foco em Porto Alegre, se queixam do governo estadual. Aí o que a gente observou através da Comissão de Saúde da Assembleia? O Hospital da Restinga foi contemplado com 480 cirurgias de traumato-ortopedia, que é a maior demanda reprimida que existe em Porto Alegre. 480, entre maio de 2022 e junho de 2023. Nós ficamos em cima. Pela nossa insistência, houveram 2 fiscalizações. Na segunda, romperam o contrato, porque das 480 cirurgias, o hospital só fez 30. Nossa. No período de um ano, ele tinha que fazer 480, fez 30. Então, aí não tem como, se não houver uma fiscalização, uma verdadeira gestão do sistema de saúde, ele não vai funcionar, sendo parcerizado ou sendo próprio. E esse está sendo o problema de Porto Alegre já há muito tempo. O senhor tem falado muito sobre isso, inclusive foi candidato a vice-prefeito junto com a Juliana Brizola, mas o senhor queria mesmo ser candidato a prefeito. Eu acompanhei um pouco dos bastidores, né? E o senhor sempre deixou isso muito claro, né? Sempre foi muito transparente. Olha, eu quero ser candidato a prefeito de Porto Alegre. Por que não foi? Não fui porque nós tivemos problemas dentro do União Brasil. Dentro do União Brasil, muito claramente. Né? O União Brasil não deu as mínimas condições para que isso acontecesse. Por que o partido não deu as condições? Por interferência de outros candidatos, né? Na concepção da União, da direção nacional do partido, evitando que a gente se colocasse como candidato. O que é natural, né? O prefeito Sebastião Melo é um articulador político, fez isso com o PSDB também, com Cidadania, né? Inviabilizou a candidatura do prefeito Nelson Marquesan, para ele serviu muito bem. E também fez isso lá com a União Brasil. Tentou fazer. Tentou, não, mas fez com que o senhor não fosse candidato. Mas isso realmente não pode ser... Eu não acho isso correto. A minha visão, eu não vejo isso com... Isso é política, doutor Thiago? Isso é política, mas não é a política mais adequada, na minha visão. Por quê? Né? Porque eu acho que tu não pode dizer uma coisa na frente de uma pessoa e atuar de outra forma nos bastidores. Eu acho que isso não é correto. Aí sim. Isso não é digno, isso não é leal. Por né? quê? O prefeito Sebastião Melo dizia o quê para o senhor? Dizia diferente, dizia em conversas amenas de que entendia a nossa candidatura, a minha candidatura e o meu pleito. Fui vereador em Porto Alegre, fui presidente da Câmara, sou deputado por Porto Alegre na segunda legislatura. Então, tu não pode dizer uma coisa e fazer outra. Né? Tu tem que ter lealdade e coerência. Eu acho que isso é que falta na política atual. Falta a gente ter lealdade e mais coerência. Isso falta na política, isso falta na nossa sociedade. Né? As pessoas praticarem aquilo que elas dizem. Né? Eu acho que essa verdade falta muito hoje na política, falta na sociedade como um todo. O senhor ficou magoado com o prefeito Sebastião Melo? Não, acho que ele fez o que ele achava correto, mas eu, avaliando a postura dele, eu acho incorreto. Acho desleal, acho incorreta, acho incoerente. Né? E vou continuar achando isso e tendo essa visão. O senhor foi candidato ao lado da Juliana Brizola. Foi a grande surpresa do primeiro turno, né? Começou a crescer nas pesquisas e aí faltou um pouco de fôlego, ou talvez de recursos, para chegar ao segundo turno. Como é que o senhor avaliou a campanha de vocês? Olha, eu acho que nós fizemos de tudo, né? Nós fizemos de tudo que era correto
para podermos mostrar para Porto Alegre que nós éramos, e éramos mesmo, a alternativa para a cidade, né? A candidatura decolou, a Juliana é uma grande parceira, a gente tem um pensamento muito parecido, a gente não é igual, mas a gente tem um pensamento muito parecido com relação ao trabalhismo, né? Que a melhor forma de inclusão social é o trabalho, é dar condição das pessoas terem um trabalho digno, que é o combate à corrupção, né? Os escândalos de corrupção continuam batendo na Prefeitura de Porto Alegre muito forte, a questão do DEMAI, a questão da saúde, que tem algumas coisas acontecendo, mas principalmente as questões da Secretaria de Educação e principalmente ter um cuidado maior com a cidade. Nós tivemos, depois da campanha eleitoral, nós tivemos 2 chuvas que inundaram a cidade. E lá estavam as casas de bomba sem bombas funcionando, né? Então Parece que nada foi feito ainda. Nós estamos com os mesmos problemas, né? E agora parece que a bala de prata é a privatização e a entrega do Departamento Municipal de Águas e Esgotos. O senhor é contra? Eu acho um equívoco. E não está aqui alguém que é contra a privatização. Eu votei a favor da privatização da CE, né, que era uma empresa pré-falimentar. Acho que a CE precisa ser mais... Votei agora a favor da Gergs, para que a Gergs tenha uma condição de regular melhor os serviços da CE, mas votei, não sou contra. Acho que em alguma seara a CE melhorou o seu serviço, principalmente quando leva à luz as pessoas que mais precisam. Tem visto isso na Restinga, tem visto isso no Lami, tem visto isso na Ponta Grossa, na Extrema. E a CE era uma empresa que foi muito debilitada ao longo dos anos, então recuperar ela vai demorar. Aliás, a sectorial diz que vai demorar 5 anos para começar a ficar no nível adequado. A CE não tinha nenhuma condição de investimento, então por isso estava justificada. Mas o DEMAI tem mais de 50 anos e não levou esgoto para metade da cidade. E por isso que votei contra a Corsã. Corsã superavitária. O DEMAI é superavitário. O DEMAI tinha o ano passado... Mas não leva esgoto para a população, especialmente a mais pobre, doutor Tiago? Mas porque está sendo precarizado. Porque está sendo precarizado pela atual gestão. Foi precarizado e a gente viu nas enchentes. O DEMAI tinha 400 milhões em caixa no final de 2023 para serem investidos. E não foi investido. Nem as bombas... nem os geradores para as casas de bomba foram comprados. Então, eu não vejo como a solução da lavoura simplesmente privatizar o DEMAI. Não vejo. Não, acho que isso não vai resolver o problema. Mas vamos lá, por que o senhor e a Juliana Brizola não foram para o segundo turno? Olha, eu acho que não nos faltou empenho, não nos faltou vontade, não nos faltou força para isso. Né? Não nos faltou querer discutir os problemas da cidade. Faltou votos. Faltou voto. Né? Talvez tenha faltado... Se vocês fossem para o segundo turno, a história seria diferente? Não tenho dúvida que seria. Por que o senhor acha isso? Porque as pesquisas já mostravam isso, que a nossa candidatura já batia o atual prefeito Sebastião Melo. E eu acho que nos faltou talvez uma semana, talvez um pouquinho de recurso. Eu, por exemplo, como candidato a vice do União Brasil, não recebi nada de recurso. Nada? Nada, zero, né? Exatamente por ter tido essa posição de querer ser candidato, né? De ter essa ideia de que... O senhor foi contra o seu partido, mesmo assim foi candidato? Como é que o senhor não conseguiu construir internamente a sua candidatura? Não, aqui no Rio Grande do Sul se conseguiu construir totalmente. Aqui eu sou o presidente municipal do União Brasil, eleito, né? A bancada na Assembleia Legislativa toda unânime, né? O presidente estadual, o deputado Busato, também um grande parceiro, mas nacionalmente se entendeu que Porto Alegre não era prioridade para o partido, né? Que Porto Alegre
não era prioridade. E assim não recebeu recurso, né? E assim foi relegado a um segundo plano. E nós aqui no Sul, principalmente União Brasil de Porto Alegre, indignado com isso, nós realmente levamos isso até o final e fomos vencedores disso, né? Tanto que conseguimos construir, junto com o PDT, uma candidatura que os grandes poderosos do partido não queriam. Vamos lá, o senhor tem uma proposta de criação de uma tabela do SUS alternativa. Como é que funcionaria? Fiquei muito interessado por essa sua proposta. Como é que funciona a situação? Alguns estados do país já estão fazendo, São Paulo e o Espírito Santo são os exemplos disso. Hoje, por exemplo, um procedimento, vamos lá, Orestes, digamos assim, uma cesariana, custa 2x, certo? E o Estado, o SUS nacional, paga X. E o déficit acaba sendo de outros X. Então, é praticamente metade o que se recebe para uma cesariana, do custo que ela efetivamente tem. Qual é a sua proposta? A nossa proposta é através da comissão especial, capitaneada também pelo deputado Cláudio Tatti, é correr o Estado, verificando procedimento a procedimento, tendo primeiro um piloto com os procedimentos mais frequentes e o Estado bancar uma tabela alternativa. Por produtividade, o procedimento foi feito, aí depois ele é pago. O que está gerando certo desconforto, por exemplo, em alguns prefeitos, como o prefeito de Porto Alegre? Ah, não, mas tiraram o nosso incentivo. Mas esse incentivo que os municípios muitas vezes recebem não é pela produtividade. Então ele não comprova a produtividade. E o Estado está com uma concepção que é a seguinte: eu tenho que pagar por aquilo que efetivamente foi realizado, o que é o mais correto. Então, a nossa proposta é essa. A nossa proposta é percorrer o Estado, fazer um balanço dos procedimentos, principalmente começando pelos cirúrgicos, e poder montar uma tabela em paralelo daquilo que está faltando ajustar para que se chegue a um valor mínimo que dê sustentabilidade econômica para os hospitais. Essa é a palavra. Perfeito. Olha só, o senhor tem dito uma coisa que também chamou bastante atenção. Os presídios são os novos manicômios. Exatamente. Por quê? Porque nós estamos criminalizando, por exemplo, a internação psiquiátrica. Nós estamos deixando de tratar os nossos pacientes. Nós tivemos 3 casos emblemáticos na região metropolitana nos últimos meses, 3 tragédias. Uma de Novo Hamburgo, do cidadão esquizofrênico que matou a família e 2 brigadianos. O segundo, do que abandonou o filho num ônibus em Igrejinha, que desceu para se internar. Depois a Polícia Civil, filho deficiente, depois a Polícia Civil descobriu que ele tinha matado a mulher 2 dias antes. E a senhora, na Zona Norte, que atraiu uma gestante para sua casa e abriu com uma faca de cozinha a barriga dessa gestante e tirou o filho, que ela dizia que era ela. Isso é falta de atendimento psiquiátrico. Nós estamos criminalizando a internação e o tratamento psiquiátrico. Nós não estamos dando acesso a essas pessoas a remédio, a médico e aquelas mais agudas a internação. Por que esse sistema foi desorganizado, hein, doutor Tiago? Olha, na minha visão, propositadamente, para criar o caos nessa área, né? Hoje em dia, internar um paciente psiquiátrico é criminalizado. A própria lei estadual da reforma psiquiátrica, que já deveria ter sido pelo menos revista, na minha visão, revogada, que é do Marcos Rolim, ela diz o seguinte, que para a criação de leitos psiquiátricos, mesmo em hospitais gerais, tem que criar leitos clínicos, o que é inviável, muitas vezes já é difícil criar leito psiquiátrico. Então, a gente está criminalizando o atendimento e estas pessoas acabam se tornando criminosas. 80% dos nossos presidiários têm diagnóstico psiquiátrico. É por isso que eu estou dizendo isso. 80%? 80%. Ou é dependente químico ou é doente psiquiátrico.
de alguma patologia. Uma senhora se aproximou de mim há cerca de 3 semanas atrás e me disse assim: doutor, eu preciso internar o meu filho que é o dependente químico, que é usuário de crack, porque senão, além dele ser um doente, ele vai se tornar um criminoso. Ele vai sair, vai roubar, ele vai matar alguém para ter a droga. Então é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos sonegando atendimento às pessoas e fazendo com que as pessoas não tenham saída. Hoje, para tu internar em Porto Alegre um paciente psiquiátrico, um dependente químico, é uma novela, é uma saga, é um caos. Tu interna, tu leva a pessoa até o pronto atendimento da Cruzeiro, a pessoa fica lá, às vezes, internada em condições indignas, fica internada no chão, virou um hospital clandestino. Então, nós temos que mudar essa concepção. Interna onde hoje? Antes a gente tinha o São Pedro, que hoje recebe um número de pacientes muito menor. Muito menor. Quais são as outras possibilidades? Não tem? São muito pequenas. Tu tem alguns leitos em hospital geral, no clínicas, tu tem alguns leitos no Hospital Presidente Vargas, tu tem alguns leitos na Clínica São José, tu tem algumas clínicas que fornecem alguns leitos ao SUS, né? Mas, infelizmente, essas não pessoas é o melhor, né? Não é o melhor. Não estão conseguindo se internar. Qual é a sua proposta para isso? Eu acho que a proposta concreta é que nós tínhamos que reativar, por exemplo, o Parque Belém. O Parque Belém teve um serviço lá de eleição e de excelência por muito tempo, chamado CDQIM. Então, o Parque Belém tinha que voltar a internar os pacientes. Nós tínhamos que reestruturar isso no Hospital Porto Alegre, que fica aqui no centro. Uma grande possibilidade, um hospital que tem toda a condição de atender esses pacientes. Então, nós temos que aproveitar leitos, mas nós precisamos, inicialmente, retirar esse estigma do paciente psiquiátrico. Nós precisamos revogar ou modificar essa lei estadual, que é uma lei estadual, que praticamente impede que ações como essa ocorram. O senhor vai propor uma nova lei? Eu vou propor a extinção dessa lei ou a modificação. Mas, para isso, a gente precisa avançar com os corpos técnicos durante esse primeiro semestre. Fale um pouco sobre o Pró-Hospitais. Então, o Pró-Hospitais é a nossa, junto com a questão da discussão da nova tabela, é um projeto que a gente tem muita esperança nele. O projeto Pró-Hospitais é meu, do deputado Cláudio Tatti, deputado Ayrton Artos, de 3 partidos diferentes, que foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, que já foi sancionado pelo governador e que está em fase de regulamentação. Como é que funciona, Orestes? O hospital vai fazer um projeto que pode ser em 3 áreas. Pode ser mutirão de consultas e cirurgias, pode ser de compra de equipamentos ou pode ser de reestruturação da área física. Esses projetos vão ser colocados para a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Estadual vai analisar e ver se ele está adequado. Em ele estando adequado, o hospital recebe o ok e aí ele vai poder buscar na iniciativa privada, no pagador de ICMS, recursos para o projeto. Para o pagador de ICMS, ao invés dele colocar o dinheiro no Caixa Único do Estado e pagar o ICMS, ele coloca no projeto e esse recurso vai ser abatido integralmente do que ele iria pagar no mesmo mês. Então, ele não tem desencaixe. Então, para ele é extremamente salutar, porque ele vai estar apoiando o hospital da sua cidade, do seu município, da sua região, vai estar vendo onde o dinheiro do seu imposto está indo e, com isso, também vai receber, do outro lado do hospital, a publicidade pela ação positiva que ele está fazendo. E o hospital passa a ter muito mais agilidade para fazer a compra de equipamentos, reestruturação da área física, reforma, ou, o que a gente está incentivando muito, mutirão de consultas e cirurgias. Que é extremamente necessário, porque a coisa mais indigna que pode ter para um ser humano é ficar esperando uma cirurgia, se a cirurgia é urgente, por 6 meses, 1 ano, 2 anos ou até 10 anos. As pessoas estão ficando aleijadas. Na área da ortopedia, as pessoas estão ficando aleijadas. Na área oncológica, as pessoas estão morrendo.
são aquelas doenças curáveis que se tornam doenças incuráveis pelo transcurso de tempo. Hoje eu atendi um senhor que está aguardando adenocarcinoma de próstata, diagnosticado em dezembro de 2023, há um ano atrás. Nossa. Há um ano atrás. Provavelmente essa doença já se tornou incurável. E ele deveria fazer uma cirurgia. Ele deveria fazer a cirurgia, deveria fazer rádio e quimioterapia. Mas agora, um ano depois, ele já está tendo sintomas que a gente chama de obstrutivos. Cresceu tanto o tumor e a próstata que ele já não está conseguindo urinar direito. 80% dos nossos cânceres de intestino têm sido diagnosticados nas emergências dos hospitais. E aí se vai ver, retrospectivamente, essas pessoas tinham pedido de colonoscopia há 2, 3 anos atrás. Então a gente está tornando doenças curáveis e incuráveis e está fazendo com que o custo da saúde seja muito maior. Então isso é ilógico. Isso mostra que a falta de gestão e a incompetência, elas matam. Seu sonho é ser prefeito de Porto Alegre? Ser prefeito de Porto Alegre. Olha só, eu gosto de quem fala o seu sonho abertamente, Ser né? prefeito Não tem aquela de Porto conversa de político, não, veja bem. Esse é o seu maior sonho? Tem gente que entra na política para ser presidente da República, o governador, e vai ser. Tem gente que entra na política para ser senador, deputado federal, governador. O meu objetivo na política é ser prefeito de Porto Alegre. Em quanto tempo o senhor será prefeito de Porto Alegre? Olha, eu vou fazer de tudo para que seja na próxima eleição. Na próxima eleição. Não sei quem vai estar na próxima eleição, só que eu vou estar lá. Ah, é? Eu vou estar lá. Pela União Brasil? Ah, não sei. O senhor disse que é trabalhista, é brisolista, por que você é do PDT? Eu saí do PDT por essas coisas. Na época, eu tive a gestão do Fortunati à frente da prefeitura e eu levantei diversas situações de corrupção na prefeitura de Porto Alegre naquele período. Levei ao prefeito e, infelizmente, não tive a guarida necessária para fazer pelo menos as mudanças que deveriam ter feitas ou pelo menos as investigações que precisariam ter feito, que depois ficaram demonstradas ao longo do tempo. Né? Então, por incongruências e dificuldades como essa, é que naquela oportunidade eu acabei deixando o PDT. Diziam, olha, Thiago, tu tem que deixar o PDT porque senão tu não vai ser nem candidato, vou te tirar na convenção. E aí eu recebi um convite, né, de um grande médico, um balizador também para mim, que foi o deputado Germano Bonot, que acabou me convidando para vir na época para o DEM, que depois virou União Brasil, e aí a gente seguiu o caminho pela União Brasil, pelo DEM, depois União Brasil. Então foi isso. Para encerrar, eu quero lhe perguntar o seguinte, olhando um pouco para trás, a primeira vez que o senhor se elegeu vereador de Porto Alegre, os seus adversários políticos diziam que o senhor não ia mais atender como médico. Como é que está essa sua vida paralela, que talvez até seja a sua vida principal? O senhor continua atendendo as pessoas lá na Zona Sul de Porto Alegre? Continuo atendendo lá na Zona Sul. Quantas pessoas por semana? São 250, 300 pacientes por semana, né? E eu atendo por 2 motivos. Primeiro, por 3 motivos. Primeiro, porque eu assumi o compromisso com as pessoas. Segundo, porque eu acho que dessa forma eu dou o exemplo. E terceiro, o mais importante, porque eu gosto de atender. Porque eu gosto de atender. E está perto das pessoas, né? Ouvindo elas, conversando com elas. Muito próximo. Isso é fundamental. Muito próximo. Há preços populares aonde que quem quiser atendimento rápido lhe encontra? No Lami, na Restinga, em Belém Novo. Lá no extremo sul de Porto Alegre. No extremo sul, em algumas associações espalhadas pela cidade, associação de moradores. Aqui na feitoria eu atendo também, aqui em São Leopoldo. Então é uma sensação assim muito gratificante. Tem que começar a atender aqui em Canoas também, viu? Olha, né? olha. Teve uma coisa que tu não me perguntaste, que eu já ia engatar. Vamos aqui. lá, então. Já ia engatar. Por que ser prefeito de Porto Alegre? Por quê? Por que ser prefeito de Porto Alegre?
O meu pai veio de uma família muito pobre de Esteio. E ele perdeu o pai muito cedo. E a minha avó levava ele para o centro de Porto Alegre. E era camelô no centro de Porto Alegre. E aí lá ela camelou e uma colega dela camelô também disse o seguinte: esse teu filho traz sempre um livro ali debaixo do braço, leva ele num prédio que tem do lado do mercado público. Lá tem um cara que distribui bolsa de estudo, pode ser que ele dê uma bolsa de estudo para ele. A minha avó pegou meu pai, foi até o prédio que tinha do lado do mercado público. Esse prédio era a prefeitura. O Paço Municipal. E o prefeito que estava lá dentro era Leonel de Moura Brizola. É mesmo? Era Leonel de Moura Brizola. Dali o pai conseguiu fazer o ensino fundamental na época, depois fez o ginásio, fez concurso para a brigada, passou. Né? Durante o tempo que ele teve na brigada, ele fez o curso de Direito na PUC, foi laureado na Faculdade de Direito, fez concurso para o Ministério Público e Magistratura, ficou em primeiro lugar nos dois e seguiu carreira no Ministério Público. Mas o que me mudou a história, não dele, da família inteira, o que me fez poder ser médico hoje, claro, foi aquelas 2 bolsas de estudo que ele recebeu do Brizola. Então, e o Brizola fazia muito isso. O Brizola deu uma bolsa de estudos para a jornalista Ana Amélia Lemos. Veio lá do interior e só estudou porque o Brizola deu uma bolsa de estudos para ela. Contou aqui no Poder RS. Então, o prefeito de Porto Alegre tem o condão de poder mudar trajetórias, mudar histórias de vida, dar oportunidade para as pessoas. E é isso que, se um dia eu estiver lá, eu quero poder ter condição de fazer. Obrigado, doutor Tiago, pela participação aqui no Poder RS. Essa casa é sua, quando quiser volta. Obrigado, obrigado. E agora nós vamos estar bem pertinho aqui. É verdade. Um Feliz Natal, um baita 2025 para ti. Obrigado a todos. Feliz Natal e grande Ano Novo. Poder RS de hoje, pessoal, fica por aqui na antevéspera do Natal. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem. Muito bem.